Hitler nunca confiou plenamente em ninguém. Desprezava seus aliados e odiava seus inimigos com igual intensidade. Em reuniões privadas, qualificava italianos e japoneses de incompetentes ou pouco confiáveis, enquanto proclamava que somente o povo alemão estava destinado a dominar a Europa. Sua visão do mundo baseava-se em hierarquias raciais rígidas. Considerava os soviéticos sub-humanos e os judeus o inimigo absoluto que devia ser exterminado. Respeitava os britânicos pelo seu império, mas via-os como um obstáculo a destruir. Mesmo dentro do seu círculo, a desconfiança era constante. Temia traições e via fraqueza em qualquer gesto de dúvida. Como um líder podia desprezar tanto aqueles que o acompanhavam na guerra? Até que ponto seus preconceitos condicionaram as alianças do eixo? Foi a arrogância de Hitler que acabou por isolá-lo até mesmo de seus próprios sócios? O espelho quebrado, Mussolini sob a sombra do Reich. Na trajetória política de Adolf Hitler, Benito Mussolini desempenhou um papel central durante os anos de formação ideológica do líder alemão. A Marcha sobre Roma, realizada no final de outubro de 1922, foi observada desde Munique como a demonstração tangível de que um movimento de massas com base paramilitar podia impor uma nova ordem sem necessidade de prolongados processos parlamentares. Mussolini, à frente de suas camisas negras, havia forçado o rei Vítor Emanuel III a entregar-lhe o poder sem necessidade de grandes confrontos militares. Hitler interpretou aquele acontecimento como uma lição aplicável à realidade alemã. No ano seguinte, em novembro de 1923, organizou o Putsch de Munique, uma tentativa de emular o ocorrido na Itália. O golpe falhou e o levou à prisão, mas a experiência reforçou nele a convicção de que a ação decidida de um líder, apoiada por uma milícia partidária, podia alterar o rumo de um Estado enfraquecido pela crise econômica e política. Durante esses anos de aprendizado, Hitler estudou em detalhe os métodos do fascismo italiano. A utilização de símbolos, o uso de uniformes distintivos e a encenação de desfiles foram elementos adotados e replicados na Alemanha. O modelo das camisas negras inspirou a criação das Sturmabteilung, conhecidas como camisas pardas. Nacionalismo radical, anticomunismo violento e mobilização de rua tornaram-se características comuns entre ambos os movimentos. Mussolini atuou como um referencial indireto, embora não existisse ainda contato pessoal entre ambos os líderes. A influência era mais simbólica do que prática, mas era visível na estética das concentrações nazistas, no uso sistemático da violência contra os opositores políticos e na aspiração de construir uma liderança total, capaz de superar as limitações do sistema parlamentar. Hitler via no Duce a demonstração de que o fascismo podia impor-se em uma sociedade moderna da Europa Ocidental. O primeiro encontro pessoal ocorreu em Veneza, em meados de junho de 1934. Para então, Hitler já havia alcançado a chancelaria do Reich e consolidava seu poder absoluto mediante a eliminação de adversários internos e a subordinação de todas as instituições do Estado. A reunião não transcorreu sob um clima de confiança. Mussolini o considerava um político de modos rudes, sem o refinamento cultural que ele atribuía à verdadeira liderança. Hitler, por outro lado, via o italiano como um homem vaidoso, preocupado com a imagem pública e sem um compromisso rigoroso com os princípios fascistas. As diferenças pessoais se refletiram nas conclusões de ambas as delegações. Concordavam na hostilidade ao comunismo e na rejeição à democracia liberal, mas divergiam nos estilos de liderança e nas prioridades estratégicas. Mussolini conservava certo respeito pelas formas tradicionais do poder, enquanto Hitler inclinava-se pela ruptura completa com a ordem existente. Apesar dessas reservas, nos anos seguintes ocorreu uma aproximação gradual motivada por interesses estratégicos compartilhados. Em 1938, Mussolini promulgou o Manifesto da Raça, introduzindo legislação antissemita na Itália e alinhando sua política com a da Alemanha. Para Hitler, essa mudança eliminava um dos principais obstáculos para uma aliança firme. O fascismo italiano avançava para posições mais próximas ao nacional-socialismo alemão. Em maio de 1939, ambos governos assinaram em Berlim o Pacto de Aço. O acordo estabelecia cooperação política e militar em caso de conflito, criando uma aliança formal entre os regimes fascistas.
Para a Alemanha, a Itália aportava recursos estratégicos no Mediterrâneo e uma localização geográfica valiosa em frente à França e ao norte da África. Para Mussolini, a aliança assegurava o respaldo do Reich em suas ambições sobre os Balcãs e o Mediterrâneo Oriental. No entanto, a desconfiança permanecia. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, Mussolini ficou sabendo pelo rádio, sem ter recebido aviso prévio. Temia que a Itália não estivesse preparada para uma guerra de grande escala, por isso optou por uma posição intermediária definida como não beligerância. Essa atitude irritou Hitler, que esperava um apoio imediato e efetivo de seu aliado. A tensão aumentou em outubro de 1940, quando Mussolini ordenou a invasão da Grécia sem consultar Berlim. A operação buscava demonstrar independência estratégica, mas tornou-se um fracasso militar. A resistência grega, reforçada por tropas britânicas, deteve o avanço italiano e organizou contraofensivas que comprometeram as posições do exército fascista. O fracasso obrigou Hitler a desviar tropas para os Balcãs para resgatar seu aliado, atrasando a preparação da Operação Barbarossa contra a União Soviética. Para o Führer, esta intervenção confirmava a falta de capacidade estratégica do Dulce e sua tendência a comprometer a estratégia geral do eixo por ambições particulares. A Itália passou a ser considerada mais um fardo do que um ativo, embora a retórica pública continuasse apresentando a aliança como fraternal. Com o avanço da guerra, a percepção de Hitler em relação a Mussolini deteriorou-se continuamente. As derrotas italianas no norte da África, que obrigaram a intervenção do Afrika Korps, reforçaram a ideia de que a Itália carecia de recursos para sustentar uma guerra moderna. Em seu ambiente privado, Hitler expressava que a Itália deveria limitar-se a fornecer matérias-primas e mão de obra, deixando para a Alemanha a direção das operações estratégicas. A situação alcançou um ponto crítico em 1943. A invasão aliada da Sicília em julho desencadeou uma crise interna que culminou com a destituição de Mussolini pelo Grande Conselho Fascista e sua prisão por ordem do rei Vítor Manuel III. Para Hitler, aquilo foi uma traição e uma confirmação da fragilidade do sistema italiano. Sua reação foi imediata. Ordenou a ocupação militar de grande parte da Itália através da Operação Axi e, ao mesmo tempo, organizou o resgate de Mussolini, liderado por Otto Skorzeny. Em setembro daquele ano, o Dulce foi libertado e transferido para o norte, onde estabeleceu a República Social Italiana, conhecida como República de Salò. Este novo governo carecia de autonomia real e dependia completamente do Reich. Mussolini tinha passado de ser um modelo admirado a tornar-se um subordinado sob tutela alemã. Sua figura, em vez de representar a força do fascismo, simbolizava sua incapacidade para sustentar o poder sem apoio externo. No entanto, Hitler valorizava sua presença como recurso de propaganda que mantinha a aparência de uma aliança fascista europeia. Nos círculos de poder nazistas, discutia-se até mesmo a possibilidade de prescindir totalmente da colaboração italiana e administrar diretamente os territórios. Alguns hierarcas do regime consideravam que os recursos empregados em sustentar o regime de Salò eram desperdiçados. Hitler, no entanto, manteve o apoio formal ao Dulce, consciente de que servia para legitimar a continuidade da guerra como empresa comum. A República de Salò tornou-se um símbolo fraco, sustentado unicamente pela presença de divisões alemãs. Para Hitler, Mussolini já não era o exemplo inspirador dos anos 20, mas sim o reflexo da fragilidade do fascismo quando enfrentava uma pressão militar esmagadora. Nas conversas do Führerbunker, o Dulce era citado como advertência sobre a vulnerabilidade dos líderes que dependiam do apoio externo para sobreviver. Enquanto no norte da Itália as forças partisãs expandiam seu controle e as tropas aliadas avançavam, o regime de Salò desmoronava-se. Os relatórios descreviam autoridades locais que mudavam de lado conforme o curso da guerra. A Itália, que havia sido a origem do fascismo europeu, transformava-se na demonstração de seu desgaste e de sua perda de legitimidade. A relação entre Hitler e Mussolini, iniciada como um vínculo de admiração e modelo a seguir, concluía em uma dependência unilateral marcada pela desconfiança. Esse espelho quebrado do fascismo ficava como um sinal de advertência em um conflito que ainda não havia alcançado seu ponto culminante.
Rendaie amarga, Franco na fronteira da desconfiança. A relação entre Adolf Hitler e Francisco Franco começou no âmbito da Guerra Civil Espanhola, iniciada em julho de 1936. Desde as primeiras semanas, o conflito atraiu a atenção direta do Terceiro Reich. Para Hitler, a Espanha representava uma oportunidade estratégica no Mediterrâneo e, ao mesmo tempo, um cenário experimental onde colocar à prova novas doutrinas militares. Nesse contexto, Franco aparecia como um instrumento útil para enfraquecer a República Espanhola, apoiada por forças de esquerda com apoio da União Soviética. No final de julho do mesmo ano, apenas dias após a revolta militar, enviados do caudilho viajaram para a Alemanha em busca de ajuda. O pedido principal consistia em facilitar o transporte de tropas do norte da África até a Península Ibérica, um movimento crucial para consolidar posições no território peninsular. Hitler recebeu a proposta com certo ceticismo, pois percebia improvisação no planejamento e uma compreensão limitada da logística que uma guerra moderna demandava. No entanto, decidiu intervir. O fornecimento de aviões de transporte Junkers permitiu estabelecer uma ponte aérea que foi decisiva para o transporte das forças franquistas do Marrocos para a Andaluzia. Esse apoio inicial deu lugar à chegada da Legião Condor em outubro de 1936. Com ela, a Alemanha assegurava sua influência direta no conflito e encontrava um laboratório real para ensaiar novas táticas. Os bombardeios massivos executados pela aviação alemã, entre eles o ataque sobre Guernica em abril de 1937, ofereceram ao Terceiro Reich informações valiosas sobre a capacidade destrutiva de sua força aérea em ambientes urbanos e sobre o impacto psicológico dos ataques aéreos sustentados contra a população. Enquanto Franco consolidava seu poder militar e político, Hitler comprovava a eficácia de métodos que mais tarde aplicariam em outras campanhas europeias. Apesar da ajuda determinante, Hitler nunca considerou Franco um líder de igual estatura política ou intelectual. Em seu círculo privado, manifestava um claro desprezo pelos espanhóis, a quem qualificava de indisciplinados e pouco aptos para a organização militar moderna. Para ele, a Espanha carecia da capacidade industrial e da tradição bélica necessárias para se tornar uma potência aliada de peso. Seu único valor estratégico residia na localização geográfica e no controle do Estreito de Gibraltar, um ponto vital para as comunicações britânicas com o Mediterrâneo e o Oriente Médio. Após a vitória definitiva de Franco em abril de 1939, Hitler observou com atenção o processo de consolidação do novo regime. Percebeu no estilo cerimonial e na exaltação de símbolos monárquicos um sinal de conservadorismo mais do que de uma autêntica revolução fascista. A Espanha, devastada por 3 anos de guerra civil, enfrentava uma economia arruinada, infraestruturas destruídas e divisões sociais profundas. Hitler compreendeu que, sob essas condições, dificilmente o regime poderia transformar-se em um aliado militar sólido em curto prazo. A eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro desse mesmo ano colocou à prova a relação. Longe de alinhar-se com o eixo, a Espanha declarou sua neutralidade e mais tarde adotou uma política de não beligerância. Para Hitler, essa decisão representava uma traição implícita aos compromissos adquiridos durante a Guerra Civil. Esperava que Franco mobilizasse seus recursos contra o Reino Unido, aproveitando a fraqueza britânica após a queda da França em junho de 1940. O controle de Gibraltar teria fechado o Mediterrâneo Ocidental à frota britânica, alterando profundamente o equilíbrio naval. A recusa de Franco em se comprometer gerou desconfiança em Berlim. Nas reuniões do alto comando, Hitler lamentava a falta de cooperação e criticava que o caudilho priorizasse interesses nacionais acima da solidariedade ideológica. Essa tensão atingiu seu ponto máximo na reunião de Rendaia, realizada em outubro de 1940. Hitler viajou pessoalmente até a fronteira franco-espanhola para se encontrar com Franco. Considerava a negociação essencial para garantir a participação espanhola na guerra e o controle de Gibraltar. O encontro se prolongou durante horas em um clima áspero. Franco respondeu com evasivas e exigências que Hitler considerava inaceitáveis. Fornecimento maciço de alimentos, entregas de armas e concessões coloniais no norte da África que interferiam com os acordos alemães com a França de Vichy.
Diante da impossibilidade de cumprir essas demandas, a reunião concluiu sem avanços. A frustração de Hitler foi tão intensa que ele chegou a confessar a Mussolini que preferiria suportar dor física a repetir uma negociação semelhante. Depois de Hendaia, Hitler perdeu a esperança de contar com uma intervenção espanhola significativa. Continuou considerando a Espanha como um país instável, com risco de novos conflitos internos e sem a capacidade material para sustentar operações militares modernas. Comparava a trajetória de Franco, que havia chegado ao poder com o apoio direto das forças armadas e de setores conservadores, com a sua própria e a de Mussolini, que tiveram de superar oposições mais complexas. Em sua visão, Franco carecia do temperamento revolucionário que definia o fascismo. Com o avanço da Guerra Mundial, Espanha manteve a distância. Houve gestos limitados de colaboração, como o envio da Divisão Azul em 1941 à Frente Oriental, mas não existiu um compromisso integral. Para Hitler, esta atitude confirmou a inutilidade do regime franquista como aliado estratégico. Espanha reduziu-se a um papel periférico, enquanto o Terceiro Reich enfrentava sozinho o peso crescente da coalizão aliada. Esse distanciamento evidenciou as limitações do projeto fascista como sistema exportável. Na perspectiva de Hitler, a neutralidade espanhola tornou-se um lembrete constante de que, mesmo entre regimes autoritários de ideologia próxima, a desconfiança e os interesses nacionais podiam prevalecer sobre a retórica de unidade. A reunião de Hendaye ficou como símbolo de uma aliança frustrada, um ponto de inflexão em que a diplomacia do eixo encontrou um limite intransponível na cautela calculada de Franco. Com esse desencontro, o Mediterrâneo permaneceu aberto à influência britânica e o cenário da guerra deslocou-se para novas frentes que colocariam à prova as alianças já estabelecidas. O pacto rompido, Stalin e a traição que marcou o Oriente. A relação entre Adolf Hitler e Joseph Stalin representou uma das contradições mais notórias da política europeia do século XX. Ambos lideravam sistemas ideológicos opostos e, no entanto, durante um breve período conseguiram um acordo de conveniência que alterou o mapa político da Europa Oriental. O paradoxo era evidente. Hitler havia apontado desde os anos 20 o bolchevismo como inimigo absoluto e, ao mesmo tempo, considerava os povos eslavos racialmente inferiores, segundo a doutrina nacional-socialista. A origem deste antagonismo estava formulada com clareza em Minha Luta, publicada em 1925. Ali, Hitler expôs a doutrina do espaço vital, que concebia como uma expansão obrigatória para o leste, para assegurar a sobrevivência do povo alemão. As férteis terras agrícolas da Rússia e Ucrânia eram vistas como territórios destinados à colonização alemã, com a consequente expulsão, submissão ou eliminação das populações locais. Essa visão territorial se entrelaçava com a ideia de uma conspiração judaico-bolchevique, interpretada como um projeto global destinado a destruir a civilização ocidental. Sob esta perspectiva, a União Soviética ocupava um lugar permanente na categoria do inimigo existencial. Não se tratava de um adversário circunstancial, mas de um rival que deveria ser eliminado por completo em algum momento do conflito. No entanto, as dinâmicas da política internacional levaram a uma relação inesperada. O primeiro choque indireto entre ambos regimes ocorreu na Guerra Civil Espanhola, travada entre 1936 e 1939. A Alemanha apoiou os insurgentes nacionalistas através da Legião Condor, enquanto a União Soviética enviou conselheiros, tanques e aviões a favor da República. O confronto em território espanhol antecipou a dimensão ideológica da rivalidade, mas também evidenciou que ambos os regimes estavam dispostos a intervir além de suas fronteiras para defender interesses estratégicos. Apesar desse confronto indireto, menos de 2 anos depois, os dois ditadores surpreenderam o mundo com a assinatura de um pacto de não agressão. O Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado em agosto de 1939, continha cláusulas públicas e protocolos secretos. A parte visível comprometia ambos os estados a manter a neutralidade caso um deles entrasse em guerra contra terceiras potências. O que era realmente decisivo encontrava-se no acordo reservado, a divisão do leste da Europa em zonas de influência claramente delimitadas,
Stalin assegurava para a União Soviética o controle dos países bálticos, a região da Bessarábia e parte do território finlandês, enquanto a Alemanha obtinha liberdade de ação na Polônia e na Europa Central. Este acordo permitiu a Hitler lançar a invasão da Polônia no 1º de setembro de 1939, sem temer um ataque soviético pela retaguarda. Assim, evitou o cenário de uma guerra em 2 frentes que tinha resultado fatal para a Alemanha no conflito anterior. Para Stalin, o pacto significava uma oportunidade de expandir a influência soviética para o oeste, enquanto as potências capitalistas se desgastavam entre si. Em termos pessoais, Hitler mantinha para com Stalin uma mistura de desprezo ideológico e respeito tático. Ele o considerava um comunista brutal, responsável pela morte de milhões em expurgos e fomes, mas também reconhecia a sua capacidade de controlar um estado vasto e heterogêneo. Nunca deixou de vê-lo como um inimigo que devia ser destruído, embora aceitasse a sua utilidade temporária como parceiro estratégico. Em círculos privados, ele o descrevia como um jogador astuto, capaz de variar suas posições conforme as circunstâncias, mas convencido de que a confrontação final era inevitável. A aliança teve um benefício imediato para a Alemanha: o fornecimento de matérias-primas soviéticas que permitiram resistir ao bloqueio naval britânico. Entre 1939 e 1941, a União Soviética enviou enormes quantidades de cereais, petróleo, algodão e metais estratégicos. Estes recursos sustentaram a máquina militar alemã e facilitaram campanhas decisivas, como a ofensiva contra a França na primavera de 1940. Sem este apoio, o ritmo de operações dos primeiros anos teria sido muito mais difícil de manter. A percepção alemã sobre a capacidade soviética mudou com a Guerra de Inverno, iniciada em novembro de 1939, quando a União Soviética atacou a Finlândia. A resistência feroz dos finlandeses, que causou perdas desproporcionais ao Exército Vermelho, levou Hitler a concluir que Moscou era um colosso com pés de barro. Em sua análise, um exército que enfrentava dificuldades tão grandes contra um adversário menor dificilmente poderia resistir a um golpe alemão planejado com rapidez e precisão. Este episódio reforçou a convicção de que uma campanha para o leste poderia ser resolvida em questão de meses. Hitler interpretava a fraqueza soviética como confirmação da superioridade alemã em organização e comando. Enquanto isso, Stalin continuava ampliando a influência soviética na Europa Oriental e nos Balcãs. Em novembro de 1940, durante a visita de Vyacheslav Molotov a Berlim, as demandas de Moscou sobre a Bulgária e sobre um acesso permanente ao Mediterrâneo provocaram fortes tensões. Depois dessas negociações, Hitler começou a falar de Stalin como um chantagista que aumentava suas exigências a cada oportunidade. Assinalava que uma vitória alemã sobre o Reino Unido resultaria intolerável para a União Soviética, pois desequilibraria de forma irreversível o mapa europeu. Em consequência, estava convencido de que, para além dos acordos formais, o confronto com Moscou era apenas questão de tempo. A relação, sustentada sobre um pragmatismo circunstancial, avançava de forma inexorável para a ruptura que transformaria o curso da guerra. O inimigo distante, Roosevelt como ameaça invisível. Quando Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha em janeiro de 1933 e Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos em março desse mesmo ano, ambos encarnavam respostas distintas à crise internacional provocada pela Grande Depressão. A Alemanha buscava um caminho de autoritarismo nacionalista com uma estrutura de partido único e concentração absoluta do poder em uma figura pessoal, enquanto os Estados Unidos impulsionavam uma estratégia de intervenção estatal na economia, mas mantendo intactas as instituições democráticas. Desde o início, Hitler observou com atenção as medidas que Roosevelt aplicava em seu país. O New Deal, com sua ampla intervenção do governo federal em setores-chave, era atraente para o chanceler alemão. Ele via nele uma confirmação de que o liberalismo econômico clássico estava em crise e de que apenas os estados dotados de autoridade extraordinária podiam responder às circunstâncias históricas de colapso econômico. Em sua opinião, Roosevelt havia construído um modelo de controle que, embora não fosse idêntico ao nacionalsocialismo, concordava em se afastar do capitalismo liberal tradicional.
Em várias conversas com diplomatas e assessores, Hitler comentava que o presidente dos Estados Unidos aplicava em seu próprio quadro institucional uma forma de dirigismo econômico que tinha certos paralelos com o que era experimentado na Europa. No entanto, essa percepção inicial de reconhecimento relativo não ocultava a diferença fundamental entre ambos os sistemas. Roosevelt governava sob um esquema eleitoral pluralista e competitivo, com partidos em oposição, um parlamento ativo e um poder judiciário independente. O Terceiro Reich, por outro lado, sustentava-se na exclusão total de adversários políticos, na proibição da concorrência partidária e na concentração do poder na figura do Führer. Do ponto de vista de Hitler, poderia haver coincidências táticas na gestão econômica, mas existia uma fronteira ideológica que tornava impossível uma convergência real. A tensão começou a tornar-se evidente em 1939, quando Roosevelt adotou um tom mais firme frente à expansão alemã na Europa Central. No dia 14 de abril daquele ano, enviou uma carta simultânea a Hitler e a Benito Mussolini, pedindo garantias de que não atacariam 31 países europeus e asiáticos. O objetivo declarado era reduzir a tensão e preservar a paz. 2 semanas mais tarde, em um discurso perante o Reichstag, Hitler respondeu lendo em voz alta a lista de nações, enquanto os deputados nazistas riam estrondosamente após cada nome. A cena foi entendida em todo o mundo como um escárnio direto ao presidente americano e como um desafio aberto à diplomacia norte-americana. Após a invasão alemã à Polônia em setembro de 1939 e a consequente declaração de guerra da Grã-Bretanha e da França, os Estados Unidos mantiveram oficialmente uma posição de neutralidade. Essa política refletia tanto o enraizado isolacionismo da sociedade norte-americana quanto a tradição da doutrina Monroe, que historicamente limitava a intervenção nos assuntos europeus. Para Hitler, essa neutralidade era uma oportunidade. Com os Estados Unidos à margem, a Alemanha dispunha de liberdade para consolidar suas conquistas continentais. A evolução mudou de maneira gradual em 1940. Roosevelt impulsionou o programa denominado Cash and Carry, que autorizava a venda de armas e suprimentos aos países em guerra sob 2 condições: pagamento imediato e transporte em navios próprios dos compradores. Esta medida mantinha formalmente a neutralidade, mas beneficiava claramente a Grã-Bretanha, que controlava as rotas marítimas atlânticas. Hitler observou com crescente desconfiança o rumo da política norte-americana, embora ainda não o considerasse uma ameaça direta. A ruptura definitiva chegou em março de 1941 com a aprovação da Lei de Empréstimo e Arrendamento. Através deste mecanismo, os Estados Unidos começaram a fornecer de maneira massiva armamento, aviões, navios e munições para a Grã-Bretanha, e após a invasão alemã da União Soviética, também para Moscou. Para Hitler, esta decisão equivalia à entrada efetiva dos Estados Unidos na guerra sob uma aparência legal encoberta. A máquina de guerra alemã tinha que enfrentar agora não só a capacidade industrial britânica, mas também os recursos quase ilimitados do continente americano. Na propaganda nazista, Roosevelt foi apresentado cada vez mais como um instrumento dos interesses judeus internacionais. Hitler sustentava em seus discursos privados e públicos que a política externa norte-americana não respondia aos interesses de Washington, mas sim à manipulação de banqueiros e capitalistas judeus que buscavam destruir a Alemanha. Esta interpretação conspirativa tornou-se um eixo central da visão nacional-socialista sobre os Estados Unidos e consolidou a transformação do presidente norte-americano de interlocutor distante a inimigo absoluto. A mudança radical ocorreu após o ataque japonês a Pearl Harbor no 7 de dezembro de 1941. Embora o Japão tenha agido por iniciativa própria, Hitler interpretou que a abertura de uma nova frente no Pacífico poderia servir aos interesses do eixo. Convencido de que os Estados Unidos não poderiam sustentar uma guerra prolongada em 2 teatros ao mesmo tempo, acreditou que a entrada norte-americana enfraquecia mais os aliados do que a Alemanha. Seu julgamento se baseava em preconceitos ideológicos. Via as democracias como regimes fracos e incapazes de sustentar esforços bélicos duradouros. 4 dias depois do ataque, em 11 de dezembro, a Alemanha declarou formalmente guerra aos Estados Unidos.
A decisão foi adotada unilateralmente, sem que houvesse uma ação militar prévia de Washington contra interesses alemães. Hitler justificou sua medida diante do Reichstag, acusando Roosevelt de ter ordenado ataques encobertos contra submarinos alemães no Atlântico e de conspirar com a Grã-Bretanha para arrastar seu país para o conflito. A verdadeira motivação residia no cálculo político. Esperava que a entrada dos Estados Unidos consolidasse uma guerra global e dispersasse as forças aliadas em múltiplas frentes. O resultado foi contrário às suas expectativas. Os Estados Unidos, com o seu enorme potencial industrial e demográfico, rapidamente se tornaram o motor principal da coalizão aliada. Os comboios de suprimentos cruzavam o Atlântico com escolta naval. A ajuda material fluía para a União Soviética através de rotas árticas e persas, e as operações militares no norte da África começaram a mudar o curso da guerra. A economia norte-americana, mobilizada em um tempo recorde para a produção bélica, superou em capacidade manufatureira a de todas as nações do eixo combinadas. Hitler havia calculado que a democracia norte-americana carecia de coesão para sustentar uma guerra longa. Na prática, Roosevelt conseguiu unir a sociedade em torno de um esforço bélico de proporções históricas. O erro de cálculo foi evidente. A Alemanha se encontrava enfrentada agora não apenas aos exércitos da Grã-Bretanha e da União Soviética, mas também à maior potência industrial do mundo. A percepção de Hitler sobre Roosevelt evoluiu em paralelo a estes acontecimentos. De um reconhecimento inicial por certas medidas econômicas passou a uma demonização completa. Em seu discurso final sobre os Estados Unidos, Roosevelt era descrito como um político manipulado por banqueiros judeus, um inimigo absoluto cuja existência justificava a prolongação da guerra total. Esta imagem, amplificada pela propaganda nazista, contribuiu para consolidar a narrativa alemã de resistência contra uma coalizão global supostamente dirigida por interesses conspiratórios internacionais. A entrada plena dos Estados Unidos na guerra transformou a dimensão do conflito e alterou irreversivelmente o equilíbrio mundial. Hitler acreditava que podia dominar o continente europeu sem intervenção direta norte-americana. Em vez disso, encontrava-se frente a uma guerra global na qual a capacidade logística, naval e aérea dos Estados Unidos seria decisiva para os próximos anos de enfrentamento. A figura de Roosevelt, inicialmente observada com certo interesse, tornou-se o símbolo do adversário mais poderoso que o Terceiro Reich teria que enfrentar. O irredutível Churchill contra o poder do Reich. Desde os primeiros passos do regime nazista na Alemanha, Adolf Hitler encontrou em Winston Churchill um opositor constante. Antes mesmo de que o Führer alcançasse o poder absoluto, o político britânico, então parlamentar sem responsabilidades ministeriais diretas, advertia publicamente sobre o perigo que representava a ideologia nazista para a estabilidade da ordem europeia estabelecida após a Grande Guerra. Durante a década de 1930, quando em Londres predominava a política oficial de apaziguamento para com Berlim sob os governos conservadores, Churchill insistia de seu assento em Westminster que Hitler se preparava de maneira sistemática para uma guerra de grande escala e que toda concessão territorial ou política fortalecia suas capacidades militares. Seus discursos na Câmara dos Comuns e seus artigos jornalísticos mantinham um tom de alarme que contrastava com o otimismo daqueles que confiavam na diplomacia e nos acordos. Esses avisos antecipados levaram Hitler a considerá-lo um político belicista e incapaz de aceitar a realidade de uma Alemanha que reivindicava um lugar central na Europa. Enquanto Neville Chamberlain procurava negociar mediante concessões, Churchill denunciava a reocupação da Renânia em 1936, a anexação da Áustria em 1938 e as exigências sobre a Checoslováquia como passos calculados em direção a uma guerra continental. Na propaganda nazista, Churchill era descrito como um agitador imperialista, um representante da velha ordem colonial britânica incapaz de reconhecer a vitalidade da nova Alemanha. Era apresentado como defensor de um sistema em decadência, obcecado com manter privilégios imperiais frente a um Reich que, segundo o discurso oficial, encarnava a modernidade política e social do século XX. Entre 1936 e 1938, Hitler tentou em várias ocasiões atrair o Reino Unido para uma posição de neutralidade ou até de colaboração.
Sua estratégia consistia em dividir as áreas de influência mundiais. A Alemanha reorganizaria a Europa Oriental e a Grã-Bretanha manteria intacto seu império na Ásia e na África. Uma aliança desse tipo teria dado à Alemanha a segurança de não enfrentar um bloqueio naval e a liberdade de ação necessária para avançar para o leste. No entanto, Churchill manteve-se firme na rejeição a qualquer aproximação. Para ele, um acordo com a Alemanha significava abandonar os aliados europeus e aceitar a hegemonia germânica sobre o continente. Considerava que essa opção resultava incompatível com a segurança britânica a longo prazo. Em consequência, Hitler começou a percebê-lo como um inimigo intransigente, movido não por interesses legítimos, mas por hostilidade pessoal em relação à Alemanha. No seu círculo íntimo, Hitler o acusava de agir sob a influência de interesses financeiros internacionais e de grupos judeus que, em sua visão conspiratória, controlavam a política britânica. Esta interpretação reforçou o caráter pessoal de seu antagonismo em relação a Churchill, distinto do que mantinha com outros dirigentes europeus. O confronto direto começou com a Batalha da Inglaterra no verão e outono de 1940. Após a derrota da França em junho, Hitler esperava que Londres negociasse um armistício. Ele acreditava que o Reino Unido não teria motivos para prolongar um conflito desigual. Ordenou então uma ofensiva aérea massiva contra centros industriais e populações civis, confiando que o bombardeio sustentado quebraria a moral britânica em poucas semanas. A estratégia baseava-se em experiências anteriores na Polônia e na França, onde os ataques aéreos tinham desorganizado a resistência. No entanto, a Royal Air Force britânica, com o apoio decisivo do radar, resistiu aos ataques da Luftwaffe. As perdas de aviões e pilotos alemães superaram as previsões, enquanto a indústria britânica mantinha o ritmo de produção. A Operação Leão Marinho, plano de invasão anfíbia, foi adiada e finalmente cancelada. Para Hitler, o fracasso devia-se à obstinação de Churchill, que tinha rejeitado qualquer negociação apesar dos sofrimentos que a população civil enfrentava. Em maio de 1941, um episódio particular acentuou a hostilidade. Rudolf Hess, tenente do Partido Nazista, voou para a Escócia em uma missão não autorizada com o objetivo de propor um acordo de paz separado. Churchill ordenou sua prisão imediata e descartou qualquer negociação. Hitler interpretou a ação como uma traição de Hess e como confirmação de que Churchill nunca aceitaria um acordo que não implicasse a rendição alemã. As reações posteriores do Führer foram de fúria. Em reuniões com seu alto comando, descrevia Churchill como um obstáculo absoluto para a paz na Europa. Considerava que sua persistência havia frustrado toda a possibilidade de chegar a um entendimento e que sua hostilidade não respondia a razões políticas racionais, mas a uma animosidade pessoal e a interesses conspirativos internacionais. Com o avanço da guerra, Hitler viu materializar-se seu pior temor, a aliança entre Churchill, Roosevelt e Stalin. A união de uma democracia liberal, uma potência capitalista e o Estado comunista soviético era incompreensível em sua visão doutrinária. Ele acreditava que essas contradições internas desintegrariam a coalizão em pouco tempo. O fato de que se mantivesse estável foi atribuído à habilidade política e diplomática de Churchill. O primeiro-ministro britânico conseguiu manter coesa uma aliança que combinava recursos industriais de escala mundial, capacidade militar extensa e vontade política a longo prazo. Em Berlim, reconhecia-se que, sem a insistência de Churchill, essa coalizão não teria tido a mesma firmeza. Hitler identificava-o como o arquiteto principal da resistência contra a Alemanha e, portanto, como o inimigo mais perigoso do seu regime. A propaganda nazista intensificou então os ataques pessoais. Churchill era apresentado como um político decrépito que se agarrava a um império em decadência. No entanto, a realidade mostrava que, sob sua liderança, a Grã-Bretanha não só havia resistido sozinha no ano mais difícil, como também havia conseguido atrair os Estados Unidos e consolidar a cooperação com a União Soviética. A capacidade de Churchill para manter unidos aliados tão díspares era vista por Hitler como uma ameaça ainda maior que as vitórias militares nas diferentes frentes. Neste contexto, a relação entre ambos os líderes adquiriu um caráter pessoal.
Hitler não o considerava simplesmente um adversário político, mas o símbolo da resistência global ao nacionalsocialismo. Churchill, por sua vez, via em Hitler a ameaça existencial contra a qual tinha alertado durante anos. O confronto de ambas as figuras representava, no fundo, o embate entre duas visões irreconciliáveis do futuro da Europa e do mundo. À medida que a guerra se prolongava, Hitler concentrava seu desprezo na figura do primeiro-ministro britânico, a quem acusava de manipular Roosevelt e de sustentar artificialmente uma aliança com Stalin. A persistência de Churchill em manter a luta e em rejeitar qualquer rendição foi interpretada como um ato de obstinação irracional. Para ele, o dirigente britânico havia encarnado a hostilidade mais absoluta em relação ao Reich. A imagem de Churchill como inimigo irreversível consolidou-se nos anos de guerra total. O fracasso das negociações prévias, a derrota alemã na Batalha da Inglaterra e a consolidação da Grande Aliança uniram-se na mente de Hitler como provas de que o primeiro-ministro britânico não era apenas um adversário político, mas o responsável direto pela coalizão que estava cercando a Alemanha. Essa percepção acompanharia até o fim a visão do Führer sobre seu rival, marcando um dos confrontos pessoais mais intensos de toda a Segunda Guerra Mundial. A Aliança da Necessidade, Hirohito e o Pacto com o Japão. A relação entre Adolf Hitler e o imperador Hirohito constituiu uma das paradoxos mais evidentes da política do eixo. Segundo a ideologia nacional-socialista, os povos asiáticos eram considerados racialmente inferiores dentro da hierarquia estabelecida pelo regime. No entanto, as exigências estratégicas da guerra levaram Hitler a aceitar uma aliança formal com o Japão imperial. Essa contradição entre dogma racial e necessidade militar definiu a percepção que o Führer teve de Hirohito ao longo do conflito. Hitler conhecia pouco sobre a personalidade do imperador. Nunca existiu contato direto entre ambos, nem entrevistas pessoais, nem troca epistolar significativa. Sua imagem de Hirohito foi formada através de relatórios diplomáticos e das comunicações oficiais remetidas pela chancelaria. Aos seus olhos, o imperador era menos um indivíduo concreto que a representação simbólica de uma potência asiática capaz de complicar a posição dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no Pacífico. A distância geográfica reforçava essa visão abstrata. Na mentalidade alemã predominavam estereótipos ocidentais sobre o Oriente, e Hitler não foi uma exceção. Via Hirohito como um soberano rodeado de rituais arcaicos, à frente de uma sociedade disciplinada, mas culturalmente alheia ao modelo europeu. Essa percepção, limitada por preconceitos, não lhe impediu reconhecer a utilidade estratégica do Japão no tabuleiro internacional. Durante os anos 30, Berlim observou com atenção a expansão militar japonesa na China. A guerra sino-japonesa era vista por Hitler como um conflito regional que podia distrair recursos das potências ocidentais, em particular da Grã-Bretanha e Estados Unidos. Naquele momento, o Japão não era considerado um aliado natural, mas um ator cuja ação podia coincidir temporariamente com os interesses do Reich. A aproximação formal começou com a assinatura do Pacto Anti-Comintern em novembro de 1936. Oficialmente dirigido contra a expansão comunista, na realidade buscava criar uma frente de pressão simultânea sobre a União Soviética, desde a Europa e desde a Ásia. Para Hitler, este pacto foi menos uma aliança ideológica do que uma ferramenta diplomática destinada a condicionar os movimentos de Stalin. A contradição racial foi resolvida através da classificação dos japoneses como ários honorários, uma fórmula pragmática projetada para justificar a aliança sem renunciar abertamente aos princípios doutrinários do regime. Em privado, Hitler expressava certa admiração pela disciplina do exército japonês e pela capacidade organizativa de sua sociedade, embora sempre sublinhasse que se tratava de qualidades próprias de um povo asiático e não comparáveis à suposta superioridade dos europeus. Em 27 de setembro de 1940, Alemanha, Itália e Japão assinaram em Berlim o Pacto Tripartite, que estabelecia oficialmente a formação do eixo. Para Hitler, a incorporação de Tóquio representava a garantia de que os inimigos ocidentais deveriam dividir seus recursos em diferentes frentes. O Japão assegurava pressão na Ásia e no Pacífico, enquanto a Alemanha concentrava seu esforço na Europa. Na prática, no entanto, a coordenação entre Berlim e Tóquio foi mínima.
Hitler não consultou os japoneses antes de lançar a Operação Barbarossa em junho de 1941, apesar de que a abertura de uma frente oriental afetava de maneira direta a estratégia geral do eixo. O Japão, por sua vez, manteve um pacto de neutralidade com a União Soviética até os últimos dias da guerra, recusando abrir uma segunda frente que teria aliviado a pressão sobre a Alemanha. O ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, foi recebido em Berlim com entusiasmo. Hitler interpretou-o como a entrada definitiva do Japão na guerra global e como um golpe que obrigaria os Estados Unidos a concentrar seu esforço no Pacífico. 4 dias mais tarde, declarou guerra a Washington, confiando que o conflito se dispersaria em múltiplos teatros. Não tinha sido informado com antecedência dos planos japoneses. Sua decisão baseou-se em cálculos próprios, não em coordenação efetiva com Tóquio. As vitórias iniciais do Japão nas Filipinas, Birmânia e nas Índias Orientais holandesas reforçaram em Hitler a ideia de que o imperador estava cumprindo seu papel dentro da estratégia comum. No entanto, as derrotas de Midway e Guadalcanal revelaram os limites da capacidade japonesa frente ao poder industrial estadunidense. À medida que a guerra avançava, Hitler mostrou-se frustrado pela falta de coordenação e pela ausência de uma ofensiva japonesa contra a União Soviética. Em suas reflexões dos últimos anos, via Hirohito como um aliado distante cuja utilidade tinha sido parcial. Reconhecia que o Japão tinha estendido a guerra em escala mundial, mas lamentava que não houvesse subordinado totalmente seus interesses nacionais à estratégia do eixo. Considerava que as decisões do imperador e de seu governo eram dominadas por uma lógica tradicionalista que impedia compreender a magnitude do confronto global. Em última análise, Hirohito ocupava na mente de Hitler o lugar de um sócio necessário, mas nunca confiável. A aliança com o Japão foi uma aliança de necessidade, útil para ampliar os horizontes da guerra, mas incapaz de proporcionar as vantagens decisivas que o Führer havia antecipado. Essa percepção marcaria a avaliação final do vínculo entre Berlim e Tóquio, quando o Terceiro Reich se precipitava em direção à sua derrota definitiva. O entardecer, as percepções finais no bunker. Em abril de 1945, quando as forças soviéticas apertavam o cerco sobre Berlim e o Terceiro Reich se encontrava reduzido a fragmentos territoriais mal defendidos, Adolf Hitler permanecia no complexo subterrâneo do Führerbunker, acompanhado de seu círculo mais próximo. Isolado do mundo exterior, recebia relatórios cada vez mais incompletos sobre a situação militar geral. Nesse ambiente de reclusão e colapso iminente, expressou suas últimas avaliações sobre os dirigentes internacionais com quem havia interagido durante a guerra. Essas percepções foram recolhidas nas notas de Joseph Goebbels, nas observações posteriores de Martin Bormann e nas lembranças de oficiais e funcionários que permaneceram no bunker até os últimos dias. Nelas se observa um panorama dominado pelo ressentimento, a decepção e uma desconfiança absoluta em relação a todos os atores políticos de seu tempo. Ninguém escapava ao seu julgamento amargo, nem antigos aliados, nem inimigos. A execução de Benito Mussolini em 28 de abril de 1945 impactou profundamente Hitler. O Duce, que nos anos 20 havia sido modelo político para o jovem líder alemão, foi capturado por partidários italianos quando tentava fugir para a Suíça. Junto com Clara Petacci, foi executado sumariamente no norte da Itália. Seus corpos foram transferidos para Milão, expostos publicamente e desrespeitados por uma multidão enfurecida. Quando a notícia chegou ao bunker, Hitler compreendeu que um destino semelhante o aguardava se fosse capturado vivo. Segundo as anotações de Goebbels, afirmou que não permitiria sob nenhuma circunstância uma humilhação pública comparável. Essa convicção reforçou sua decisão definitiva de pôr fim à sua vida antes de cair prisioneiro. Em suas últimas reflexões, Mussolini se tornou para Hitler o exemplo da fragilidade do poder político frente à derrota militar. O contraste entre a marcha sobre Roma e o cadáver pendurado em Milão simbolizava, em sua visão, a ruína do fascismo europeu. O que em seu momento tinha sido inspiração se transformava em advertência. Sobre Francisco Franco, suas referências foram menos frequentes, mas igualmente reveladoras.
Descrevia-o como um oportunista que soubera manter-se à margem do conflito mundial. Reconhecia que o caudilho tinha obtido apoio alemão durante a Guerra Civil, mas acusava-o de não corresponder com algum compromisso nos anos decisivos da Guerra Europeia. Para Hitler, Franco representava a neutralidade calculada, uma atitude pragmática que desprezava moralmente, mas que ao mesmo tempo tinha de admitir como eficaz. Espanha tinha evitado a devastação e mantinha intacto o regime franquista, enquanto as ditaduras fascistas de Itália e Alemanha desmoronavam-se. Nesse contraste, Hitler via confirmada a utilidade estratégica da não-beligerância adotada por Madrid, embora o considerasse uma traição ao espírito de Rendaia. Joseph Stalin ocupava um lugar central nos comentários finais do Führer. Caracterizava-o com termos depreciativos que refletiam preconceitos raciais imutáveis, mas admitia implicitamente que havia demonstrado uma capacidade de resistência e liderança que superava seus cálculos iniciais. Hitler nunca abandonou sua convicção de que o bolchevismo era uma ideologia destinada a destruir a civilização europeia. No entanto, nas últimas semanas reconhecia que Stalin havia conseguido manter coeso um Estado vasto e diverso, conduzi-lo à vitória militar e levar o Exército Vermelho até as portas de Berlim. Essa combinação de desprezo ideológico e respeito tácito diferenciava-o do restante de seus inimigos. A juízo de Hitler, o dirigente soviético tinha conseguido se impor graças à disciplina férrea de seu regime e ao apoio material maciço proporcionado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Para ele, a resistência soviética não era produto de qualidades individuais, mas do caráter despótico do sistema e da ajuda recebida do exterior. No entanto, o fato objetivo era que Stalin se havia tornado o vencedor político e militar mais evidente do conflito, situação que Hitler não podia ignorar em suas reflexões finais. A figura de Franklin Delano Roosevelt aparecia nesses dias de confinamento marcada pela continuidade da visão conspiratória que Hitler tinha mantido desde o início. O presidente norte-americano tinha falecido no dia 12 de abril de 1945, mas a notícia não modificou em nada a sua percepção. Para Hitler, Roosevelt sempre tinha sido um instrumento manipulado por interesses financeiros internacionais e pelo que denominava a influência judaica mundial. Na sua concepção, não era um líder independente que atuasse em nome dos interesses nacionais do seu país, mas sim uma engrenagem de uma maquinaria política que transcendia as pessoas. O falecimento do presidente norte-americano não representava, em sua análise, nenhuma mudança estratégica. Considerava que a estrutura de poder dos Estados Unidos assegurava a continuidade da guerra, independentemente da identidade do mandatário. Via nisso a confirmação de que o inimigo americano não dependia de indivíduos concretos, mas de forças estruturais que persistiriam até a destruição final do Reich. Winston Churchill continuava sendo, mesmo nos últimos dias, o inimigo mais odiado. Hitler o descrevia como um obstinado incurável que havia impedido sistematicamente qualquer acordo de paz e que havia convertido a Grã-Bretanha no núcleo da resistência internacional. Acusava-o de ser o principal responsável pela aliança que uniu Roosevelt e Stalin contra a Alemanha, um feito político que considerava decisivo para a derrota alemã. No bunker, suas palavras contra Churchill eram particularmente virulentas. Ele o caracterizava como um político manipulador, astuto na construção de coalizões e capaz de manter seu país em uma guerra que, segundo a visão de Hitler, não respondia aos interesses britânicos a longo prazo. Seu ódio era pessoal e inalterável. Via no primeiro-ministro britânico a personificação da recusa ocidental em reconhecer a legitimidade das aspirações alemãs. Mas além desses julgamentos sobre líderes estrangeiros, o que dominava no bunker era um clima de desconfiança generalizada. Hitler suspeitava da lealdade de seus próprios colaboradores, acusava seus generais de incompetência deliberada e via traições potenciais em cada gesto. Essa atmosfera de paranoia refletia o isolamento absoluto em que o regime se encontrava. A guerra estava perdida, mas o Führer persistia em explicações baseadas em traições, conspirações e na suposta obstinação irracional de seus inimigos. O ocaso do Terceiro Reich foi marcado assim pela transformação das figuras internacionais em símbolos de fracasso, traição ou ameaça insuperável. Mussolini representava a fragilidade do fascismo derrotado.
Franco, a sobrevivência pragmática. Stalin, o inimigo inevitavelmente triunfante. Roosevelt, a encarnação de um poder econômico incomensurável. E Churchill, a hostilidade irredutível. No espaço reduzido do bunker, essas percepções finais formavam um retrato de derrota e ressentimento que acompanhou Hitler em seus últimos dias, preparando o cenário para o desfecho iminente que selaria o fim do regime nacional socialista na Europa.